Oi pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Nós vamos gravar novamente esse vídeo para falar um pouquinho sobre os sinais do corpo físico. Se vocês se recordam, no primeiro vídeo eu comentei que em 2006 eu tive o linfoma de Hodgkin, né? Hoje eu estou curada, mas naquela época eu já percebia alguns sinais no corpo físico de que algo não estava bem. E a gente vai falar um pouco disso porque a tendência é que as pessoas desprezem aquilo que o corpo físico está demonstrando, né? E às vezes protelam, deixam para fazer exames depois, ou por ter muito medo de que algo aconteça também nem vão ao médico, nem vão atrás. Eu ouço muita gente comentar assim, eu prefiro nem saber se eu tiver alguma coisa. A questão toda é que muitas vezes a pessoa vai ao médico se ela tiver um problema. E se ela for tão logo ele tenha acontecido, tem muita chance de cura. No caso do linfoma de Hodgkin, é muito alto também o índice de cura. Então vale a pena que a pessoa, independente do que seja, que ela tenha a oportunidade de se tratar. Eu penso que é melhor a pessoa ir, claro que ela vai ter um impacto muitas vezes de alguma coisa, né, da notícia em si, mas ela vai ter opções também de tratamento. É muito melhor do que simplesmente deixar algo acontecer. Então o nosso vídeo hoje é mais para dizer essa questão dos sinais que o nosso corpo físico dá. Então para isso eu vou contextualizar um pouquinho da minha história, e também assim um alerta importante nesse vídeo é que não quer dizer que se a pessoa está tendo determinados sinais ela vai ter algum problema físico, ela tem um câncer. Muitos sinais são parecidos e às vezes a pessoa vai ao médico e ela não tem nada, é só uma questão de estresse, uma desorganização física ali momentânea. Não quer dizer que ela tem um problema grave, tá? Eu vou especificar um pouco aqui no meu caso e para alertar que é importante prestar atenção no nosso corpo físico. Quanto mais a gente conhecer da nossa fisiologia, quanto mais a gente saber como a gente funciona, quando tem qualquer alteração no corpo físico, a pessoa vai perceber que algo errado está acontecendo e ela vai ter tempo de corrigir, né? Então assim, em 2005 eu tinha terminado a faculdade, eu estava assim num período de bastante cansaço, de muito estresse. Na época eu fazia faculdade de letras na cidade de Londrina. Eu tinha começado uma pós-graduação, né, que estava em andamento, estava no começo, e só que assim, eu estava me sentindo muito cansada e meu corpo já estava dando sinais que tinha alguma coisa errada. Então, dentre esses sinais, o que eu percebi? Muito cansaço, como eu já falei, eu tinha um sono frequente, né? Então, às vezes eu chegava em casa, trabalhava 8 horas por dia e imediatamente a minha vontade era deitar e dormir. E isso acontecia muitas vezes, eu deitava ou sentava no sofá e eu dormia por horas, mas eu sempre continuava cansada. Então esse foi um sinal que eu percebi. Outra coisa que eu percebia, mas eu não sabia o que pensar a respeito disso, é que eu usava roupas de manga, essas roupas de algodão, de manga, blusinhas de gola, e às vezes eu percebia que o braço esquerdo ele estava mais apertado do que o direito, mas eu não tinha identificado ainda que ele estava mais inchado. Então eu notava simplesmente que a roupa do lado esquerdo no meu braço ficava mais apertado. Como às vezes eu tinha dificuldade porque eu digitava muito, eu sentia dor no braço, eu já fazia fisioterapia por causa disso, eu achei que era isso, que não era nada além, assim. Mas eu tava achando estranho porque antes eu não tinha essa sintomatologia, eu não percebia esse sinal. E eu passei a perceber. Uma outra coisa é que eu comecei a apresentar uma tosse seca. E essa tosse não tinha nenhuma razão aparente, porque eu não tava com gripe, eu não tinha pego nenhum resfriado, não tava com nenhum tipo de alergia mais séria. Então, volta e meia eu sentia essa tosse seca. E eu também tinha uma alergia no braço, assim, nessa região, não sei se dá pra ver, mas nessa região aqui, e era um sinal pequeno de uma alergia que não sarava. Então eu já tinha passado várias coisas e aquilo não melhorava. E na região torácica, e daí eu vou falar um processo aí que é mais intuitivo,
essa região torácica me chamava atenção e eu via que as veias do meu corpo nessa região estavam muito visíveis, apareciam muito. Então aquilo começou a me chamar a atenção. Eu não sabia por quê. Então eu acho interessante isso, porque às vezes o nosso sinal está dando algum alerta, algum informativo que alguma coisa está acontecendo. A pessoa até intui que tem alguma coisa que ela precisa olhar, porém às vezes ela não vai atrás, né? Ela não vê, não vai checar o que está acontecendo. Então às vezes dar vazão e dar importância para a nossa intuição é importante. Às vezes é o primeiro sinal que o corpo está te falando que tem alguma coisa errada, né? E esse sim é um sinal que é mais, esse próximo sinal que eu vou dizer, daí sim é um sinal que é mais um alerta de fato, que é a sudorese noturna. Esse é um dos sintomas do linfoma. A pessoa começa a suar de noite, mas o que eu notava? Eu suava muito à noite, porém eu não sentia calor, eu sentia frio. Então eu achava estranho, porque muitas vezes acordava com a roupa toda úmida, toda molhada, e não sabia por quê, porque eu não estava sentindo calor, na verdade eu sentia frio. Então a sudorese noturna, ela é característica de um sinal que pode ser um linfoma. E assim, outra coisa que também tinha acontecido é que no trabalho um dia eu passei muito mal e a minha pressão estava muito alta. Porém, eu não estava sentindo nada e não tinha nada tão aparente assim que pudesse ocasionar esse problema da pressão alta, né? Fora isso, psicologicamente, eu também andava muito tempo abalada, assim, estava com uma crise emocional grande. Eu me encontrava bem insatisfeita com algumas áreas da minha vida, principalmente a área afetiva. Estava passando por uma crise muito grande afetivamente. E me sentia desanimada, me sentia cansada, me sentia triste, talvez até um quadro depressivo que eu não tenha identificado naquele momento, mas esses sinais, eles são importantes relatar, porque assim, o corpo já estava dizendo de algum modo que eu não estava bem, que era preciso tomar alguma ação. Então é importante assim, todos os sinais que foram relatados aqui, eles não são sinais que quer dizer que a pessoa tem um problema grave ou um linfoma, como eu falei. Mas é importante a pessoa observar o que está acontecendo. Bom, diante desse quadro, eu acho interessante uma frase para a gente ficar atento a isso, que é uma frase que quando eu vi um programa da Oprah, é um programa que tinha no canal fechado, e ela estava entrevistando uma médica. E a médica disse uma frase que eu achei muito interessante. Ela fala assim: o corpo nunca mente. Então, diante disso, eu acho bem importante a gente ficar sempre atento ao nosso corpo físico, entender mais da fisiologia, entender como a gente funciona, porque se algo disfuncional acontecer, se algum sinal começar a ficar muito evidente, que a pessoa procura um médico. Então, como é que se deu essa identificação do linfoma, né? Em 2006 a gente fez uma festa familiar para comemorar o aniversário da minha mãe. Eu há dias estava sentindo uma dor no braço esquerdo e toda essa região do braço, pegando o pescoço até o braço, doía muito, e eu achava que era em relação à digitação, já que eu vinha digitando muito, então eu achei que era por causa da digitação. Tinha marcado uma consulta, mas nesse dia, por causa da dor constante, era um fim de semana, toda a minha família estava reunida num clube, eu tentando diminuir a dor que eu estava sentindo ali na festa, eu comecei a massagear essa região do pescoço, do ombro, e quando eu apalpei mais profundamente essa região, eu senti um nódulo inchado, eu senti um gânglio bastante inchado e mais duro, e era diferente de tudo que eu já havia sentido. Naquele exato momento eu lembrei de uma coisa que um médico, um ginecologista tinha me dito assim a respeito do câncer de mama, e uma vez ele me mostrou no molde como que é a textura, né, do câncer, assim, ele era mais duro, mais firme, e era exatamente isso que eu tinha sentido na região do pescoço. Eu na hora tive
uma reação assim de não mostrar para ninguém o meu nervosismo, mas eu fiquei bastante preocupada. Como eu já havia marcado consulta, eu mantive a consulta e eu fui nesse dia no médico, mas eu fui por causa do braço, né? Pelo meu braço tá doendo muito. E eu falei da questão da dor do braço e tudo. E quando eu estava, já tinha me levantado para sair da sala, é que eu lembrei de falar da questão do gânglio. E aí eu disse para ele, olha, eu apalpei essa região, eu já estava até me esquecendo de falar. E eu senti que tá inchado, né? Foi aí que ele olhou mais detalhadamente essa região, apalpou e tudo mais, e me disse o seguinte, olha, tem um médico aqui bem do lado da clínica, que é um clínico geral, e eu vou te encaminhar para ir lá agora, e eu vou pedir para ele olhar isso aí e pedir um exame mais detalhado. Nessa mesma hora eu saí da clínica, de fato era na esquina da clínica, virei a quadra e fui para o clínico geral. Chegando lá, eu fui consultada, ele olhou e pediu para fazer examinou meu braço, viu que estava inchado, viu que essa região toda estava inchada e comentou o seguinte, olha, me parece que isso aí é mais vascular, a gente não tem certeza e tudo mais, pode ser uma trombose. Se for uma trombose, você não volta nem para casa, você vai direto para o hospital. Eu fiquei bastante apavorada na hora, eu estava sozinha no consultório, mas o que acontece? Eu fui no médico que ele indicou que era um vascular, quer dizer, eu já tinha então ido no mesmo dia no terceiro médico agora, que seria um vascular. Ele ligou para esse médico, pediu para me atender, eu cheguei no vascular, ele fez toda a consulta novamente e pediu para fazer um outro exame, uma tomografia, e pediu que assim que terminasse a tomografia, que eu pedisse para o técnico do laboratório imediatamente ligar para ele para dizer o que ele tinha visto. Eu, no caso, fiquei preocupada porque nunca tinha tido esse tipo de indicação, né, no sentido de fazer o exame na hora a pessoa retornar para o médico, mas enfim, fui para o laboratório, fiz a tomografia, resultado, eu tinha saído de manhã para ir ao médico, eram 7 horas da noite, eu estava de volta no vascular, levei os exames já, e aí ele viu que se constatava de mais de um gânglio inchado naquela região, e ele pediu então para eu retornar no outro dia no clínico geral e pedir uma punção. Quando ele pediu a punção, eu já identifiquei que ele queria saber se eu estava com câncer. Foi muito impactante ali na hora para mim, porque eu fiquei bastante assustada, mas enfim, eu voltei no outro dia, eu fui no clínico geral, fiz mais um exame, e aí o que acontece? Nesse dia de pegar o resultado do exame, da outra tomografia, eu fui pro consultório sozinha. Eu estava bastante ansiosa, eu sentia que alguma coisa não estava bem, intuitivamente eu já sentia isso, e cheguei no consultório sozinha. Bom, quando eu cheguei no consultório, eu abri uma revista e vi uma reportagem sobre câncer, e aí eu fiquei, eu já estava um pouco preocupada, fiquei um pouco mais assim, porque é como se a minha intuição já estivesse indicando alguma coisa, né? Isso poderia não ter acontecido, mas foi o que aconteceu no dia. E eu fiz uma coisa que eu não recomendo, e aí vai mais uma recomendação. Nesse tipo de situação, eu acho que é importante que a pessoa não esteja sozinha. Quando ela vai pegar um resultado mais sério, eu acho que o ideal é que ela vá acompanhada. E no meu caso, eu fui sozinha. E eu fiz uma coisa que eu nunca fiz em exame nenhum, nem exame de sangue. Eu abri a tomografia para ler o resultado. Nem os meus exames de clínico geral que eu fazia todo ano, né, eu fazia um check-up, nem assim eu fazia isso. Nesse caso, eu abri o exame. Quando eu abri o exame, estava escrito sugestão linfoma de Hodgkin. Eu tive um impacto assim emocional grande na hora, senti uma adrenalina intensa no corpo e fiquei bastante abalada. Entrei no consultório imediatamente, ele me deu o resultado dizendo que de fato tinha se confirmado
que a sugestão do exame era linfoma de Hodgkin, ele iria me encaminhar então para o hematologista e a partir daí ia se fazer o tratamento, né? Tentou me acalmar ao máximo que ele pôde, dizendo que não havia, já tinha tido 2 colegas de trabalho, médicos inclusive, que tinham linfoma de Hodgkin, que tinha uma ótima resposta ao tratamento, mas enfim, que eu teria que fazer quimio e rádio, mas que era um tipo de linfoma que tinha muito boa resposta. Então, uma situação que eu vejo que é importante é a pessoa, se ela for pegar esse tipo de resultado, que ela não vá sozinha, que ela vá acompanhada, porque se em algum momento tiver um sinal ou tiver algum indicativo de um problema mais sério, que ela possa estar psicologicamente apoiada, vamos dizer assim, naquele momento. Tá, eu saí do consultório bem atordoada, o médico já tinha ligado na clínica do hematologista, que também era próximo, para que eu fosse direto para lá, e a partir daí eu saí já do consultório e fui direto para fazer os exames, né. Eu acho importante assim relatar também que alguns meses antes eu já tinha ido no médico por causa da tosse que eu sentia. Eu estava achando estranho ter uma tosse que não sarava. Então assim, eu fui 2 vezes no médico, eu fiz um exame de sangue que não deu nada meses antes, mais ou menos 3 a 4 meses antes. E depois eu fui num outro médico que fez um exame de laringe, inclusive, dizendo que não tinha nada, e me deu até um remédio para alergia. O curioso é que na época eu nem tomei o remédio de alergia, porque eu achei que não era alergia, mas eu também não sabia o que era. Só quando então meu braço inchou mais, eu senti muita dor, é que eu fui até o médico, né. Assim, importante dizer também que nem sempre o câncer na região que ele está, ele dói. Às vezes a pessoa percebe por um outro meio, por um outro sintoma, né, não necessariamente vai doer, ou também às vezes a pessoa não sente nada. Por isso aqui eu friso os exames de rotina, eu friso muito que a pessoa faça o check-up, que ela acompanhe sua saúde. E esse vídeo não é para que a pessoa fique com medo de fazer o exame, ou que ela fique, entre aspas, né, histérica vendo os sinais do corpo dela. Mas é que assim, é que ela passe a observar e que não despreze esses sinais. Pode ser às vezes só uma gripe, pode ser só uma alergia, às vezes pode ser uma asma, pode ser às vezes só um estresse momentâneo, mas é importante que a pessoa acompanhe, né? Se no caso não tivesse, a partir desse momento, observado os sinais e mais ainda, visto que tinha um ganglio inchado e não fosse atrás, quando eu fosse saber do diagnóstico, provavelmente ia dar muito mais trabalho, teria que fazer muito mais meses de quimioterapia ou de radioterapia. Outro fator também que eu alerto aqui é a questão da internet. Às vezes a gente tem algum sintoma e agora com a questão do Dr. Google, né, como se costuma dizer, as pessoas vão direto no Google para olhar se aquele sintoma corresponde a determinada doença. Até certo ponto tem coisas que é bom, que resolve, que ajudam e que te esclarece. Porém, eu acho importante não ir em qualquer site, né? Ir em sites confiáveis, sites que tem mais recomendação médica. E até antes mesmo da internet, eu acho que é importante, assim, qualquer dúvida, falar com o seu médico, ou ir num clínico geral, ou fazer uma consulta mais detalhada. Mas assim, a internet é boa até certo ponto. Eu posso dizer assim que muita coisa da internet que eu li no início, porque eu queria saber o que era, eu queria saber as chances de cura, eu queria saber como é que era o tratamento, isso só me deixava mais ansiosa, porque você vê na internet todos os tipos de informações, todos os tipos de relatos, dos mais positivos aos menos positivos. Então eu penso que é importante a pessoa fazer esse filtro, sabe? Filtrar essas informações. Vai no site do INCA, que tem informações fidedignas, seguras, e principalmente ver que cada caso é um caso e principalmente tire as dúvidas com o médico, porque ele que de fato vai saber que tipo de tratamento fazer. Então assim, só recapitulando a questão do vídeo, 2 pontos, ou melhor 3 eu acho fundamentais para destacar aqui. A questão dos sinais que o nosso corpo físico dá. De novo, vou repetir a frase, o corpo nunca mente. Pode às vezes ser só uma questão psicológica, mas pode ser uma questão física também.
Outro ponto aqui é, se surgiu alguma dúvida, vá ao médico para fazer exames mais detalhados. Eu acho que pior que você descobrir algum tipo de situação, de doença que você tenha que tratar, é você simplesmente postergar e não fazer nada. Isso eu penso que é o pior, porque dependendo da doença ela tem um crescendo, né? Então é importante que a pessoa faça tenha esse cuidado com ela mesma. Se tem algum problema, é melhor que seja tratado. E outro ponto aí é cuidado com as informações. A internet tem bastante informação positiva, tem sites confiáveis, porém eu acho que nada substitui a questão do médico. Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no site. Novamente eu falo a questão do nome, né, do nosso vídeo e do grupo vai ser Reaprender a Viver, porque eu acho que em qualquer momento da vida a pessoa pode se reciclar, se melhorar e também se abrir, né, para novos aprendizados. Por isso o nome do site é Reaprender a Viver. Mesmo diante de um diagnóstico mais difícil, eu penso que a pessoa pode aprender muito, né? Pode se reciclar, pode se melhorar, pode rever posturas. Isso aqui é uma das coisas que eu vou citar bastante ao longo dos outros vídeos. Como é que eu lidei com o diagnóstico, como é que eu lidei com as repercussões físicas e psicológicas do tratamento, dando dicas, né, em relação a isso. Então hoje era isso. Um beijo bem grande para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, deixa anotado ali no site, no Reaprender a Viver, e a gente se encontra de novo daqui uma semana. Um beijo bem grande. Tchau para vocês.